queria falar sobre o tempo nas línguas estrangeiras. Porque você comentou aí que veio de ensino médio, que seu inglês é 0, e geralmente as pessoas desistem da carreira de diplomata, e eu queria até elogiar você pela escolha por essa carreira, mas as pessoas desistem porque, eu não sei inglês, eu não sei francês, meu espanhol, e começa, né? Para não dizer a língua portuguesa. A língua portuguesa todo mundo acha que sabe, né? Até fazer a prova de segunda fase e tomar um choque de realidade. Mas em relação ao inglês, eu comecei no CACD, Léo, eu também não sabia inglês. Claro, eu era confiante no sentido de, eu posso aprender então, né? Porque todo mundo pode aprender. E eu confesso para você, o próprio concurso me foi um estímulo para aprender inglês. Eu tinha o inglês no ensino médio. E eu fiquei muito emocionado quando eu fui para a segunda fase do concurso do Itamaraty, desse inglês tão temido, e eu fui aprovado no concurso do Itamaraty, sabe, nessa segunda fase. Eu fui para a terceira fase porque eu tirei a nota da prova de inglês. Aí eu fiquei pensando, poxa, então quer dizer, as línguas são passíveis de aprendizagem, né? Então você, claro, vai separar um outro tempo, nem maior nem menor, não é disso que se trata, não é estudar mais tempo inglês e menos economia, mas é estudar num outro tempo, é estudar de uma forma diferente. E você vai aprender inglês, você vai aprender francês, você vai aprender espanhol, e cuida da língua portuguesa, porque é a disciplina que mais reprova no concurso. Língua portuguesa. Agora a gente pode dar uma palhinha bem rápida mesmo, sobre os obstáculos, gente, na carreira principalmente a carreira diplomática periférica, né, que a gente está trabalhando no nosso público aqui. Bem rápido, galera, realmente para a gente ir para a experiência de prova de vocês. Eu queria saber como conciliar, César, trabalho e estudos para a carreira diplomática. Muito brevemente, eu acho que você tem que ter 2 trabalhos. Um trabalho onde você exerce o seu ofício e ganha seu salário, e um segundo trabalho com horário para entrar e para sair, que é o estudo para o CACD. Eu concordo com o César, assim, você precisa levar a sua preparação com profissionalismo. E com isso, assim, conciliar trabalho e estudos vai te demandar uma organização do seu tempo, assim. Se for necessário acordar mais cedo antes de você pegar no expediente, é o que eu faço, assim. Tento acordar 2 horas mais cedo para já conseguir liquidar algumas horinhas de estudo antes de começar o expediente. Estudar à medida do possível nos horários de pausa, de almoço, é uma estratégia, assim, eu acho que talvez, assim, ler no horário de almoço, alguma coisa assim, ler uma notícia dos idiomas estrangeiros, uma coisa assim, é uma estratégia bacana para otimizar o tempo, assim, e encarar com profissionalismo, assim, se você vai precisar bater, né, algumas horas de estudo e encarar com muita seriedade, porque o seu tempo é escasso. Exatamente. Fora isso, eu acredito que dormir bem, mas aí eu já estou me alongando, eu vou deixar para a Leila complementar. Pronto, Leila, o que você acha de conciliar trabalho e estudo? E eu vou agregar, conciliar trabalho, estudo e família. Não vou mentir que é uma tarefa árdua, né? No caso, a minha família é mais curta, eu e minha mãe, né? Então, a gente não tem, por exemplo, criança, né? Não tem uma família que daria um pouco mais de trabalho, mas imagino que para essas pessoas deve ser um desafio um pouquinho maior. Mas não deixa de ser para mim, não deixou de ser também no começo, uma organização de conciliar o meu trabalho com o estudo. Então, quantas horas por dia eu vou ter tempo para estudar? Porque não é somente o horário fora do trabalho, é aquelas demandas que a gente tem no dia a dia que a gente também tem que conciliar, né, com o nosso horário de estudo. Então, para uma coisa não ser prejudicada pela outra, para você não deixar nenhuma para o segundo plano, você tem que ter um planejamento assim muito organizado, uma disciplina daquele estudo, daquele seu roteiro. E isso também foi uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo. O meu trabalho, ele não é integral, né? Eu trabalho 6 horas por dia, então isso, de certa forma, foi um facilitador, mas, ainda assim, se você é uma pessoa que não consegue lidar com o tempo, com o planejamento, organizar, né, ter uma boa organização, você vai se perder em relação a isso. E mesmo, às vezes, quem estuda mais tempo,
consegue se organizar melhor e aproveitar, né, melhor a que ele tem. Quem trabalha o dia inteiro, às vezes tem um aproveitamento melhor do seu estudo do que uma pessoa que às vezes não trabalha, mas não sabe organizar o tempo. Então, isso também é muito relativo. Os obstáculos, era basicamente isso. Há inúmeros outros obstáculos, mas a gente já pode até pegar uma outra live para falar sobre eles, porque como o César apontou uma vez para mim e para o grupo que estava fazendo uma live, a diplomacia é uma corrida com obstáculos. Então, sempre vai ter obstáculos, mas para a gente não se estender muito e conseguirmos falar da experiência de prova, que eu acho muito válido, eu amo essa parte aqui, porque eu não tenho ainda de prova para o CACD, eu queria perguntar, eu vou começar com o César, como encarar a primeira fase, César? É diferente estudar para a primeira fase, para a segunda fase, para a terceira fase? Me diga o seu diagnóstico de como é se preparar para a primeira fase. Olha que curioso, né? É uma excelente pergunta. E como cada candidato tem uma trajetória, é importante que ele vá para a primeira fase também, considerando essa trajetória pessoal. E eu começaria separando dois grupos. O primeiro grupo de bolsistas, e quem está disputando dentro da reserva de vagas, e um segundo grupo que está disputando na ampla concorrência. Por que eu faço essa distinção? Porque quando você for para a segunda fase, vocês vão para a segunda fase a partir de notas diferentes da primeira fase, né? Então, por exemplo, você é um candidato da ampla concorrência. Você precisa estudar para atingir uma nota de corte que está em torno de 70% líquido da prova. Uma nota de segurança, né? Às vezes varia 68%, 67%, mas conte aí que você precisa fazer uma pontuação de 70% líquido da prova. Aí você olha para as questões, né? Tem 73 questões. Tem mais questão de história do que questão de economia. Tem mais questão de português do que questão de geografia. Então o importante é você encontrar as suas aptidões e, claro, você vai estudar todas as matérias, mas você vai dar um carinho especial para aquelas matérias onde você vai pontuar mais. Particularmente, no meu caso, eu concentro em termos de primeira fase numa pontuação suficiente para ir para a segunda. Porque, gente, pragmaticamente falando, a pontuação da primeira fase zera para a segunda fase. Para efeitos de resultado final, é zero. Tudo que você precisa fazer é cair na segunda fase. E aí, por exemplo, quem é cotista vai precisar fazer uma nota de corte. Quem não é cotista da ampla concorrência vai precisar fazer uma segunda nota de corte diferente. Então vejam onde é que vocês podem acumular esses pontos. Escolham as matérias, vejam a quantidade de questões e durante a preparação você dê uma prioridade para essas matérias onde as questões são maiores. Fazer uma conta bem rápida aqui para vocês. Português, inglês e história do Brasil. Some a quantidade dessas três matérias. Português, inglês, história do Brasil e aqui, ó, política internacional. Português, inglês, história do Brasil e política internacional, você vai ver lá nas discursivas de novo. Se você se concentrar nesse bloco, você já está estudando para a primeira e para a terceira fase. Mas como eu disse, é só uma estratégia, é importante que você olhe a sua trajetória e olhe para a prova de acordo com a sua experiência. Mas não sai fazendo pacote de cursinho, não sai comprando tudo, porque isso vai ser contraproducente para o seu perfil. Pronto, até porque, não sei como é que funciona os cursinhos pacotão, né, mas tem prazo, né, se você não cumprir aquilo tudo, tem que comprar de novo, então às vezes você se afoba tentando ver tudo, acaba que não pega nada. Enfim, galerinha, Heloísa, me diga aí sobre a sua experiência de primeira fase, como é que é estudar para a primeira fase? Então, Eliel, a minha experiência de primeira fase, eu fiz a primeira fase de 2017, que foi na cara e na coragem, estava ali terminando a graduação em História, o que me fez ter familiaridade com parte do conteúdo da prova, assim, não dominar a prova. A gente não, o curso de História não, nem o curso de Relações Internacionais, nem o curso A, nem o curso B vai te preparar para as especificidades da prova, da primeira, da segunda ou da terceira fase do concurso, não. Mas isso envolve o que o César falou da sua trajetória pessoal. Então, a minha bagagem, saindo da área de ciências humanas, me permitiu aí fazer parte da prova com certo conforto, etc. Eu fiz essa primeira prova em 2017,
não fui lá muito bem, né? Porque a história era só uma matéria, né? Ainda tinha as outras. Então, nesse sentido, a minha experiência agora tem sido mais focada, como o César disse, de escolher as suas matérias de segurança, as matérias onde você pode buscar mais pontos, né? De acordo com as suas aptidões, e alcançar esses pontos para passar para a próxima fase. Porque, assim, eu acho que é improdutivo também você esgotar, assim, os estudos para a primeira fase do concurso, como o César disse, que zera depois, assim. É uma fase aí eliminatória, não uma fase classificatória. Então, eu acho que você tem que investir seu tempo, seu dinheiro, assim, nas fases seguintes, assim, eu tenho escolhido fazer isso, no sentido de que ter as matérias de segurança na primeira fase vai te ajudar a se preparar para a próxima fase, mas você tem que... não pode perder muito tempo. Os dados, alguns cursinhos, alguns lugares, eu acho que eu já vi esses dados de que tem candidato que é primeiro lugar no TPS, mas que não passa no concurso. Tem esses dados em algum lugar. E então, você tem que pensar nisso, que efetivamente são 2 concursos diferentes. E a primeira fase só é eliminatória. Então, faz muito sentido o que o César disse de você se preparar para você passar de fase. Eu tenho buscado, assim, mas é claro que você tem que pensar que as outras disciplinas, que não são essas disciplinas de segurança, você vai encontrar elas em um nível muito mais aprofundado na terceira fase, a fase que é dissertativa. Então, o reconhecimento que você faz na primeira fase, assim, vai te servir para você ter base para você conseguir resolver a prova de terceira fase. Mas tem ações diferentes, assim. Uma coisa é uma prova de certo e errado, outra coisa é uma prova dissertativa. Requer um nível de amadurecimento de leituras diferente, completamente diferente. Pronto, excelente, Luiz, excelente. E eu agradeço demais essas informações, porque eu estou estudando há 6 meses, galera. Há 6 meses. Eu não vi, 50% do edital. Eu estudo no ritmo muito intenso. Eu estou com todas as matérias, né? Mas é porque eu era acostumado com isso. Eu estudava para o TCU, tinha 19 matérias para estudar. Então, eu criei estratégias na minha prática de estudo. E assim, como vocês falam, a primeira fase, você estudando para as outras fases, você acaba estudando para a primeira fase. Porque a primeira fase você vai lá e só coloca um xizinho, tá certo? Tá errado. Tem estratégias diferentes para a primeira fase. Você não tem que saber tudo aprofundado. Você tem que saber palavras-chave, palavras que dão um parecer de errado, de certo. Então, assim, eu conselho de um cara que está começando agora. Eu estou pegando o que esse pessoal aqui está falando, da experiência deles. Estude para as outras fases. A primeira fase meio que vem por osmose, né? Mas vamos seguir com a Leila, que ela também... Mas, Eliel, antes da Leila falar, só para ser justo, não é que é para você deixar de estudar para a primeira fase. Só para você que é um cara da administração, eu sugeriria que você estudasse para a primeira fase quando o edital for publicado. Enquanto o edital não for publicado, estuda só para as discursivas. Pronto, ótima dica. Já vou colocar. No caso, nesse estudo que você está falando, é intensificar em questões, né? Depois do edital? Depois do edital, a gente tem um cronograma, né? Porque vai ter a data da prova. Aí você vai se organizar para passar de fase, como a Heloísa falou. Mas enquanto não tem cronograma, você vai estudar para as provas que de fato vão pontuar no resultado final. Eu vou falar um pouquinho da experiência que eu tive, né? Com as provas da primeira fase. Eu ainda não consegui ser aprovada para a segunda fase e eu fiz 2 vezes a primeira fase, uma em 2018 e uma em 2019. Na primeira vez, 2018, eu praticamente fui de paraquedas. Eu não tinha estudado quase nada, né? Foi 1 mês de estudo muito raso, digamos assim. Então, foi uma avaliação, praticamente, né? Um simuladão, assim, de ponto de partida, para saber como eu estava. Mas foi um simuladão bem realista, né? Bem ali mesmo, na real, né? Foi uma experiência bem interessante. Eu gostei bastante, né, de ter feito essa prova. Não que eu vá recomendar ou não para as pessoas terem essa experiência. Aí cada um vai saber qual é o melhor momento de fazer a prova, né, da primeira fase. Se quer fazer depois de 1 ano de estudo, depois que você tem segurança. Eu fui realmente porque eu não sabia como era. Como eu disse, eu não tinha noção de como era esse concurso.
eu pensava que era um concurso um pouco mais fácil. Eu nunca tinha tido uma experiência de um concurso a nível federal, assim, um concurso nem de ensino médio, então não fazia a menor ideia, por isso realmente que eu fui. Mas, depois de um ano, quando eu fiz a prova novamente, essa primeira aí, praticamente eu consegui uma pontuação extremamente baixa, eu me assustei, assim, com o conteúdo da prova, quantidade de questões, né, da prova. Com o tempo, eu observei que muita gente, na primeira prova, naquela que é feita na parte da manhã, né, porque ela é dividida em duas fases. Uma fase, metade da prova você faz de manhã, tem um pequeno intervalo, né, 1 hora, eu não me lembro bem, e depois você faz a outra metade da prova, é o dia inteiro, é bem puxado, né? E eu lembro que muita gente não conseguiu terminar a primeira fase, né, da prova, a parte da manhã. Muita gente não conseguiu passar para o gabarito, chegou no final, né, a pessoa falou, fechem seus cadernos. Muita gente não tinha terminado, né? Eu até dó do pessoal. Eu consegui terminar, mas assim, né, no desespero, correndo. Então, é uma experiência para você saber como é aquele dia, que é um dia tenso, é um dia fora do seu comum, né? Tem toda aquela rotina que você tem que passar, aquele estresse, né, o celular. Eu lembro que em 2019 teve um caso de uma pessoa que deixou o celular ligado, deu maior, foi super complicado, depois ela foi tirada da prova, né? Então, esses são detalhes que a gente tem que estar muito atento. E isso também está no edital. A gente não pode ignorar a leitura do edital, essa preparação para o dia, né, do exame, efetivamente. Agora, depois de um ano, né, de estudo, em 2019, aquilo para mim já foi muito mais familiar, já não foi tão estranho, tanto o conteúdo, né, da prova, como aquela rotina. Então, por isso que eu recomendo para o pessoal que tenha essa experiência de realizar a prova da primeira fase, para você se habituar, saber como é, daquele choque inicial, não prejudicar o seu desempenho. Então, é uma coisa que eu recomendo, sim, que as pessoas, né, façam. E outra coisa depois de um determinado tempo de estudo, fazer o simulado, conhecer as provas, ter familiaridade com as provas que já foram aplicadas anteriormente, porque isso vai condicionar você a estar realizando este exame, que é um exame, né, como o César disse, é uma coisa para gente grande. Então, você tem que ter um condicionamento, você tem que ter aquele hábito, tem que ter a prática, senão você não vai conseguir no dia, você não vai dar conta daquilo. Então, é importante também esse treino para a prova. Pronto, eu acho que deu para tirar uma noção geral da primeira fase, né? Muitas coisas você pode ver no edital, você tem que tomar cuidado, celular, você tem que habituar seu corpo àquele dia fatídico, porque vai ser um dia fatídico, você tem que habituar o seu corpo a ser produtivo naquelas horas, que você vai ter que ser muito produtivo de manhã e de tarde. Ah, Léo, mas eu sou muito produtivo de madrugada. Sim, meu amigo, mas de manhã e de tarde você vai ter que fazer uma prova, então você não vai fazer de madrugada. Então, isso você tem que se habituar também. Isso é importante, não, galera? Porque imagina, não, Léo, eu não faço nada de manhã, eu só rendo de madrugada. Sim, cara, mas a prova é de manhã. Então, você tem que fazer essa jogada com o seu corpo, né? César, só pra gente, aquela palhinha mesmo assim, pra fechar com chave de ouro, eu queria, como você já foi para outras fases, eu queria que você desse a sua análise da segunda fase, e dos idiomas da segunda fase, que é o inglês e o português, né, que não deixa de ser um idioma. E na terceira fase, quais foram as suas dificuldades, quais foram os pontos que você gostou de fazer a terceira fase, como você analisa que você pode ir melhor nessa outra prova. Era basicamente essa pergunta para a gente meio que lacrar, e depois a gente abre algumas perguntas que sobraram, e para as meninas fazerem as considerações finais. Tá bom, de maneira bastante breve, a segunda fase e a terceira são provas discursivas. E por serem provas discursivas, às vezes a gente tem a impressão que a gente precisa estudar primeiro para a primeira fase, depois para a segunda, depois para a terceira. E não é assim. A preparação para as provas discursivas, elas antecedem a primeira fase. Veja a prova da segunda fase. Segunda fase você vai ter prova discursiva de língua portuguesa e prova discursiva de língua inglesa. Português e inglês são matérias que você precisa de mais tempo de uso das línguas, sabe?
Então, por exemplo, se eu compro um dicionário, a gente estava falando de comprar livro, né? Se eu compro um dicionário de inglês e consumo o dicionário inteiro, eu vou saber muitas palavras de inglês. Mas isso não garante que eu vá saber fazer uma prova de língua portuguesa, uma composition, um summary. Então a gente vai precisar ter esse conhecimento de língua inglesa, um conhecimento de intermediário para avançado. Isso você pode adquirir por meio de gramáticas, né, por meio do dicionário. Então tenha essa gramática e essa propriedade da linguagem que você pode ir adquirindo. Mas aí, gente, vamos voltar para o início da live, né? Lembra que a gente estava falando do dinheiro? Pois é agora, ó. Segunda fase, você vai precisar contratar professor especializado na banca. Veja, não é professor de língua portuguesa em geral, não é professor de língua inglesa em geral. São professores que conhecem os critérios de correção da banca examinadora. E aí é fazer exercício com eles até você chegar à excelência. Aí sim vale a pena aportar recurso financeiro. Segunda e terceira fase do concurso. Qual foi a maior dificuldade que tu achou na terceira fase, César? Foi o dia a dia. É como você estava falando de preparar o corpo. O calendário da prova de terceira fase não tem sido muito justo com os candidatos, porque é um exercício intelectual que a gente faz, né? Para responder as questões. E a prova de segunda fase é no sábado, depois no domingo já é a prova de inglês, né? E aí no outro final de semana já na sexta-feira. Prova de manhã, prova à tarde, no sábado prova de manhã, prova à tarde, no domingo prova de manhã, se você sobreviver, domingo à tarde, francês e espanhol. Tá de brincadeira, né? Eu acho que isso exige do candidato um esforço físico que talvez, se tivesse de forma mais espaçada, como era nos anos anteriores, a qualidade das respostas poderia ser melhor. Então hoje a minha sugestão que eu dou para esse treinamento de segunda fase, sendo um final de semana só, né? Por exemplo, sábado, domingo, depois sexta, sábado, domingo, é que você prepare o seu corpo para esse tipo de atividade. Você vai ser fisicamente bastante exigido. Eu não consigo ainda fazer 4 redações na parte da manhã, eu dobro 2 de manhã e 2 de tarde, mas é como a Leila falou no começo. Crie metas pequenas para depois você evoluir nas suas metas. Um dia eu ainda quero fazer 4 redações de manhã, 4 de noite só no treino, porque eu sei, como você falou, eu não quero chegar na terceira fase, eu sentir esse baque, eu já quero ter treinado em casa para isso não acontecer. Mas eu quero deixar aberto aqui para as considerações de vocês, se vocês puderem dar alguma dica final, algum conselho, porque todos nós aqui somos CACDistas, todos nós aqui estamos estudando para passar na carreira diplomática. Então seria legal esse feedback de um cara que está estudando para outro cara que está estudando. Considerações finais, eu queria salientar assim, como encontrar a EDIP, como encontrar uma rede colaborativa de estudos, fez diferença na minha preparação, faz diferença na minha preparação. Então, se possível, venham para a EDIP, mas se não, criem redes colaborativas aí na sua cidade, no seu estado, pessoas a quem você possa ajudar e que estejam te ajudando a tornar essa trajetória, essa preparação mais produtiva. Eu acho que desenvolver trabalhos em grupos, em rede de colaboração, é muito válido, assim, porque você vai estar estudando, vai estar produzindo. Quando você explicar as coisas para um grupo, é uma metodologia de estudo que você aprende mais. Fora que você vai estar já dialogando, já conversando, já tendo contato com seus futuros colegas. Daqui a um tempo eu vou ver o Eliel, a Leila, o César e muitos de vocês lá, e vai ser muito bacana para nossa carreira, o nosso futuro dentro do Ministério, ter esses relacionamentos assim, que a gente tem cultivado desde esse momento de preparação. Então, o pessoal da EDIP está em peso aqui, o Duda, a Dalila, a Águida, todo mundo está aqui, gente. Sim. Como essas pessoas me ajudam assim a me preparar para o concurso, eu devo muito a essas pessoas e eu gostaria de agradecer também a todas elas, o pessoal que está no chat, o pessoal do grupo, de todos os grupos, de todas as frentes de trabalho. Acho muito válido assim, ser abraçada por esses grupos, assim. Fez a diferença para mim e pode fazer a diferença para você. Eu também gostaria de agradecer muito, né, a todo o apoio que a EDIP tem me dado desde quando eu iniciei, as oportunidades de poder compartilhar um pouco, né, que eu sei, as minhas experiências e também de tudo que eu aprendi, né, com vocês, e agradeço, né, a cada um de vocês que estão nessa trajetória, né,
estamos juntos e que a gente possa continuar junto o ano que vem, ter mais fé, né? Porque a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos. Eu só tenho que agradecer, né? É engraçado porque a gente não tem muita noção da dimensão que as coisas vão tomando, inclusive na vida da gente, né? Para mim, a EDIP, ela tem me mantido, inclusive, focado no concurso, olha que coisa. E eu gosto de pensar que esse concurso, aproveitar que a gente está no final de ano, né? Esse concurso, ele funciona um pouco como a corrida de São Silvestre, sabe? Sim, é a maratona. E eu me lembro de uma das vezes que eu acompanhei a corrida e eu vi a equipe do Cruzeiro, né? Numa equipe veio concorrer à corrida. Então, durante a corrida tinha o tio que entregava água, ele era do Cruzeiro, tinha o fisiologista, tinha assessoria de imprensa, ou seja, e tinha também os próprios corredores, né? O Cruzeiro, eu me lembro, veio com 6, 7 atletas de elite para concorrer a São Silvestre. E num determinado momento da corrida, olha só, um dos atletas do Cruzeiro, que não era o atleta que eles queriam que ganhasse, olha só, não era o atleta que eles queriam que ganhasse, mas esse atleta do Cruzeiro saiu em disparada na corrida. E quando ele saiu em disparada, o pelotão de elite foi com ele. E o pelotão de elite acabou se cansando um pouco. E aí o candidato do Cruzeiro, que eles queriam que ganhasse, veio no ritmo normal da corrida. Ele não ganhou. Tem que lembrar que tem os quenianos, né? Tem que avisar que a corrida é injusta com os brasileiros nesse caso. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é para a estratégia. Esse concurso de admissão à carreira de diplomata, você estuda em grupo. Se você acha que você vai passar por conta dos seus neurônios e por conta da sua inteligência, eu sinto lhes dizer, mas os quenianos também estão no CACD. Então, eu recomendo fortemente a rede colaborativa da EDIP ou qualquer outra rede colaborativa que você construir. Boa trajetória, muito obrigado a todos e Eliel, muito obrigado também. Tchau, tchau, César. Foi um prazer, viu? Aprendi muito com vocês hoje, eu espero que o pessoal também tenha aprendido.